Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um suplá usando tecido e crochê. Para a parte central, nós vamos usar o tecido de algodão, pode ser qualquer tipo de tecido que seja de algodão, não precisa ser este aqui que eu estou mostrando. Vou usar a linha da Enovelar, a linha Suprema Esmeralda, ela tem a mesma espessura da linha Anne ou Camila Fashion. E a linha Iris Supremo tem a mesma espessura da Clea ou essas linhas de 1000 metros comum que a gente usa no dia a dia. Para o fio, eu vou usar para o caseado agulha 1,75 milímetros, quando for casear o pano. E para trabalhar o crochê, agulha 2,25 milímetros. Para fazer o meu molde, eu vou usar uma travessinha que tem uma boca de 20 centímetros. Nós vamos virar sobre o tecido, pulando a areola do tecido, nunca coloque sobre a areola porque fica feio o trabalho. E nós vamos riscar em volta. Ó. Tenho aqui o meu disco de tecido. Eu vou cortar sobre o risco, nós vamos alinhavar e fazer o crochê em volta. Esta peça você poderá trabalhar no tamanho que você quiser, basta aumentar ou diminuir o tamanho do disco. Eu separei o meu disco lá do tecido maior e agora nós vamos recortar este disco aqui no risco, bem no risquinho. Procure cortar certinho para depois a gente alinhavar. Vou cortar o meu e mostro para você depois. Tenho aqui o disco cortado, agora nós vamos alinhavar. Eu faço aqui uma dobra bem pequenininha, desse jeito, e dobro de novo. Tem que ser bem pequenininho, para não ficar feio. Com agulha de mão e linha, vamos prender desse jeito. Estou usando apenas uma perna da linha, não precisa ser o fio duplo. O importante é que seja bem pequeno essa dobrinha. Isso aqui é só para não ficar desfiando depois. Vamos fazer a volta inteira na peça desse jeito. Chegamos ao final, no mesmo pontinho que iniciamos, e aqui nós vamos só fazer isto. Agora nós vamos pegar um ferro quente e passar toda a dobrinha para ela ficar bem frisadinha, bem bonitinha. Agora, com a ajuda do ferro, nós vamos passar a voltinha que nós alinhavamos, para que ela fique bem frisada, bem certinha, para casearmos com o crochê.
Só depois disso que a gente vai iniciar o caseado. Agora nós vamos iniciar o caseado, ó. Agulha mais fina, estou usando a 1,75 milímetros. Nós vamos introduzir a agulha, ó, na base da voltinha aqui, ó. Então, você vai introduzir a agulha, o tecido é meio firme, então você vai puxar aqui a linha, fazer assim, uma corrente no mesmo lugar, puxo e um pontinho alongado. Introduzo a agulha à frente, puxo e passo por dentro, sempre bem pertinho, isso facilita a abertura do espaço à frente, sempre na base do nosso caseado da agulha, da dobrinha. Ó. Esses pontinhos aqui desse caseado também vai segurar o que nós fizemos aqui com o crochê, com a agulha de imão. O crochê vai firmar isso. Ó. Sempre desse jeito, próximo um do outro, fazendo a volta inteira. Ó. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Agora nós vamos deixar esta agulha passar para 2,25 milímetros. Caso você não tenha essa aqui, você pode usar a de 2 milímetros. Aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto, formando aqui o primeiro Vzinho. 1, 2 correntes, laço e agulha. Para facilitar, você vai contar, ó, na base 1, 2, 3 e no quarto pontinho fazer um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes, lace, pule 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Por isso que na base é importante você colocar os pontinhos bem próximos, para que na hora da contagem os pontos aqui na primeira carreira fiquem bem parecidos. 2 correntes, 1, 2, 3 e no quarto um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos seguir desta maneira a volta inteira. Se você achar que os seus Vzinhos estão ficando muito afastados ou entortando, ao invés de você colocar no quarto pontinho de base, você vai contar 1, 2 e pôr no terceiro e trabalhar normal, como eu mostrei. Isso vai depender muito da base, do que você tem na base. Chegamos ao final, eu já trabalhei aqui as 2 correntes, conte 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, uma para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço no Vzinho seguinte, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2 correntes, no próximo repetindo. Vamos fazer desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei aqui as 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do V, um ponto baixíssimo, 3 correntes para subir, uma para virar, no mesmo lugar, um ponto alto. Fizemos aqui V dentro do V no início da carreira. 2 correntes, no V seguinte, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto.
2 correntes, no próximo repetindo. Vamos seguir desta maneira até o final novamente. Chegamos ao final, já trabalhei aqui as 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do vizinho, um ponto baixíssimo, 3 correntes para subir, uma para virar, um ponto alto. Temos o primeiro V. Uma corrente, laço e agulha, dentro da alça, um ponto alto. Uma corrente, laço e agulha, dentro do vizinho. Vamos repetir um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Uma corrente, laço, dentro da alça, um ponto alto, uma corrente dentro do V, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Vamos seguir desta maneira, fazendo a volta inteira da nossa peça. Esses pontos que surgiram são os aumentos. Observe. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do vizinho, ponto baixíssimo, e vamos repetir 3 correntes, uma para virar, um ponto alto. Uma corrente, sobre o ponto alto, introduzo a agulha, um ponto alto, uma corrente dentro do V, repetindo o Vzinho normal que nós fizemos até agora. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto, uma corrente, dentro do V, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui a primeira parte do nosso suplá, agora nós vamos fazer a última. Para iniciar esta carreira, dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço, agulha, no mesmo lugar, um ponto alto. Temos 2 pontos dentro do V, laço, no espaço seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço, no próximo espaço, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço, dentro do Vzinho, repetindo 1, 2 pontos altos. Nós vamos seguir desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço, no mesmo ponto de base, um ponto alto. Formamos o primeiro Vzinho. 2 correntes, laço, conto 1, 2, 3. No quarto ponto de base, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos o segundo Vzinho. E vamos repetir 2 correntes, 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. 2 correntes, laço, 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, já fiz as 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima, um ponto baixíssimo dentro do V, 3 correntes para subir, uma para virar e um ponto alto. Primeiro Vzinho, 2 correntes, laço, no próximo, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. 2 correntes, no próximo, repetindo. Um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos seguir desta maneira até o final da carreira e repetir mais 2 vezes, ficando com um total de 4 carreiras de Vzinhos. Sempre desta maneira aqui que estamos fazendo agora.
Trabalhamos aqui para esta segunda parte um total de 4 carreiras iguais, sem aumento, sem reduções, nada, mantendo apenas o que nós fizemos nas duas primeiras juntas. Agora nós vamos fazer o acabamento. Dentro do primeiro Vzinho, introduzo a agulha, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, temos o primeiro ponto, laço, no mesmo lugar. Um ponto alto, laço, repetindo. Um ponto alto, laço, um ponto alto, laço, um ponto alto, laço, um ponto alto. Nós temos dentro deste Vzinho um total de 6 pontos, contando com as 3 correntes. Faça uma corrente na alça embaixo, prendo com um ponto baixo, desse jeito. Para passar para o outro lado, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na alça seguinte, prendo com um ponto baixo. Pulamos um Vzinho, observe. Uma corrente, laço e agulha, e dentro deste Vzinho vamos repetir 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Uma corrente, prendo embaixo na primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Prendo na próxima alça, pulando o Vzinho. Uma corrente e dentro do V vamos repetir. Seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendo na alça seguinte com ponto baixo, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, 1, 2 para o picô, prendo aqui na terceira que nós fizemos para subir. Desse jeito, com ponto baixo, laço, no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntes, na base prendo com ponto baixo, laço, no próximo um ponto alto. 1, 2 correntes, na base prendo formando o picô, laço, no próximo um ponto alto. 1, 2, na base prendo formando o picô, laço, no próximo um ponto alto. 1, 2, na base prendo formando o picô, laço, no próximo um ponto alto. Observe que nós fizemos aqui um picô com 2 correntes. Caso você queira ele mais volumoso, faça usando 3 correntes. Para passar para o próximo grupo, faça uma corrente na alça que nós fizemos na base, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, laço. Agora vou iniciar tudo novamente, ó. Um ponto alto, 2 correntes, prendo na base formando um picô. Laço no ponto seguinte, repetindo. Um ponto alto, 2 correntes, na base das correntes, prendo formando o picô. E continuo seguindo desta maneira até o final. Sempre assim. Chegamos ao final, o último ponto, você vai fazer uma corrente, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Agora nós vamos puxar, cortar o fio e arrematar. Nossa peça pronta ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei. Curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.